Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O encontro com Nicodemos. Disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Exposta que foi a imperícia de Nicodemos, que sorria a levantar-se sobre os demais à força de seu magistério, e repreendida nele a incredulidade de todos os semelhantes seus, respondeu Nosso Senhor que, malgrada a falta de fé de alguns, ainda assim há quem o creia. E à pergunta: como isso pode acontecer? Replicou: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Que está no céu, como a dizer que o sentido da geração espiritual é tornar os homens, de terrestres que eram, em celestes, coisa que não alcançam se não vierem a ser membros do seu corpo, de maneira que aquele que subiu se faça um com o que desceu, isto é, que Nosso Senhor pense o próprio corpo ou igreja como se pensa a si mesmo. São Gregório. E como nós fizemos um com ele, Nosso Senhor eleva-se conosco ao céu, donde desceu sozinho. Assim, aquele que sempre esteve no céu, a ele se reverte todos os dias. Santo Agostinho. Ainda que o Filho do Homem tenha sido engendrado na terra, ele não julgou indigno de sua divindade, a qual, permanecendo no céu, desceu à terra, o tomar o nome de Filho do Homem, e do mesmo modo, muito dignificou sua humanidade ao assumir o nome de Filho de Deus, pois que a unidade de pessoas que há entre suas duas naturezas implica que não haja senão um único Cristo, o qual, enquanto Filho de Deus, fez-se visível na terra e, enquanto Filho do Homem, permanecia nos céus. A fé nos mais incríveis mistérios prepara a crença nas verdades menos difíceis, porque, se a natureza divina, tão afastada de nós, pôde assumir em nosso benefício a natureza humana, por maneira que formasse uma só pessoa, tanto mais fácil será crer na unidade entre os homens santificados e Cristo feito homem. E se aqueles sobem por meio de sua graça, não se pode concluir que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu? São João Crisóstomo. Como disse Nicodemos: Mestre, sabemos que foste enviado por Deus como mestre, para que não o houvessem por mestre à maneira dos inúmeros profetas havidos na terra, ajunta Nosso Senhor. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Teofilacto Diócrida. Quando ouvires que o Filho do Homem desceu do céu à terra, não cuides que o fez carnalmente, porquanto é este um erro típico daqueles heresiarcas que ensinavam ter sido seu corpo formado já no céu, donde desceu ao ventre da Virgem como em passagem. São João Crisóstomo. O nome Filho do Homem não diz respeito à carne, mas à sua pessoa inteira.
ele designa o todo pela menor de suas partes. Não é incomum que Cristo refira-se à sua pessoa inteira, ora a partir de sua humanidade, ora de sua divindade. São Beda. Do homem que, porventura, desça nu da montanha ao vale e daí torne a ela depois de se vestir e armar, pode-se dizer com razão que é o mesmo quando descia e quando subia. Santo Hilário. Ou então, esse descer do céu responde por sua origem espiritual, porquanto Maria não lhe originou o corpo, bem que as qualidades naturais próprias de seu sexo contribuíram para sua formação e nascimento. Quando dizemos Filho do Homem, estamos a nos referir à sua natureza carnal, que recebeu da Virgem. Quando, porém, dizemos que está no céu, indicamos com isso aquela natureza divina e imutável, cuja infinitude jamais foi restringida nos estreitos limites de um corpo, que, permanecendo no poder do Verbo, sob a forma de servo, não deixou, mestre que é do céu e da terra, de se fazer presente dentro e fora do círculo do céu e do universo. Desceu do céu, sim, porque é filho do homem. Está, porém, no céu, porque o Verbo, ao fazer-se carne, não lançou de si a própria natureza. Santo Agostinho. Acaso te admiras de que ele estava ao mesmo tempo no céu e na terra? Pois esse mesmo dom concedeu-o a seus discípulos. Paulo, com efeito, escreveu: Nós, porém, somos cidadãos do céu. Se, pois, ele, sendo homem e andando pela terra, ainda assim entretinha-se nos céus, acaso o mesmo Deus do céu e da terra não poderia, a uma, estar no céu e na terra? São João Crisóstomo. Vê como aquelas coisas que temos por alteadas são indignas da grandeza do Filho de Deus. Não somente está no céu, mas em toda parte. De fato, ele preenche todas as coisas. Por ora, entretanto, tendo em linha de conta a estupidez de seu interlocutor, logra a pouco e pouco convertê-lo. São João Crisóstomo. Depois de ter explicado os benefícios do batismo, o Salvador agora expõe suas causas, ou seja, a cruz. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. São Beda. Ele introduz o mestre da lei mosaica ao seu sentido espiritual, ao recordar-lhe certa passagem do Antigo Testamento, que é a figura da paixão de Cristo e da salvação dos homens. Santo Agostinho. E, de fato, muitos foram os israelitas que morreram no deserto, vítimas do ataque de serpentes. Por isso, Moisés, obedecendo a uma divina injunção, levantou a serpente de bronze, para que se curassem quantos a contemplassem. Ora, esta serpente erguida é símbolo da morte de Jesus Cristo, como se a causa do mal se desmudasse em imagem da cura. Com efeito, a morte entrou no mundo através da serpente, quando ela persuadiu o homem a pecar. Ora, nosso Senhor não carrega na carne o veneno da serpente, senão somente a morte. Assim, sua carne, que guardava apenas semelhança com o pecado, embora apartada da culpa, foi punida, para que destruísse na carne o pecado, a pena e a culpa. Teofilacto Diócrida. Considera agora a relação entre o símbolo e a verdade. Qual a serpente de bronze que tinha figura de serpente, mas não veneno, assim nosso Senhor veio na carne, mas não no pecado. Por levantado, entenda-se erguido no alto, santificando o ar, depois de já tê-lo feito a terra quando passou por ela. Este levantar também designa-lhe a glória, porque a elevação da cruz fez a glória do Senhor. Quis ser julgado pelos homens e a sentença que passaram contra ele tornou-se juiz de Deus contra o príncipe deste mundo. Ora, Adão tornou-se mortal por sentença justa, porque pecara, mas nosso Senhor, ao sofrer morte injusta, porque não pecara, triunfou daqueles que o mataram, libertando destarte o mesmo Adão da morte. O demônio, de fato, foi vencido de todo em todo, porque se mostrou incapaz de induzir no Salvador pregado à cruz sentimento de ódio contra seus algozes. Ao contrário,
crescido o amor que lhes tinha, orava por eles. Foi assim que a cruz de Jesus Cristo tornou-se-lhe exaltação e glória. São João Crisóstomo. Nosso Senhor não disse: convém que o Filho do Homem seja suspendido, mas levantado, pois que lhe pareceu mais prudente falar por essas palavras. Serviu-se desta expressão para indicar a relação íntima entre o Antigo e o Novo Testamentos, e a nos dar a saber que não foi vítima contrafeita de sua paixão. Santo Agostinho. Assim como os homens de então achavam no contemplar a serpente levantada no deserto antídoto contra o veneno, assim aquele que, à força da fé e do batismo, conforma-se como em figura à morte de Jesus Cristo, esse liberta-se, por um lado, do pecado através da justificação e, por outro, da morte pela ressurreição, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Dito isto, se os pequeninos acham-se livres do veneno da serpente, que proveito lhes traria o conformar-se à morte de Cristo por meio do batismo? São João Crisóstomo. Atenta também que Nosso Senhor lhe ocultou a própria paixão, a fim de que suas palavras não o pusessem triste. Fala, contudo, abertamente do fruto dela. Ademais, se vencem a morte os que creem no crucificado, tanto mais haverá de fazê-lo o mesmo crucificado. Santo Agostinho. Vai diferença entre o símbolo e a própria coisa. Aqueles eram salvos da morte para que continuassem a viver no tempo. Estes, porém, para que tenham vida eterna. São João Crisóstomo. Quando Nosso Senhor disse: é necessário que seja levantado o Filho do Homem, estava a indicar verdadeiramente a própria morte para que Nicodemos não se quedasse contristado e não o tivesse por um homem comum, cuja morte resultaria inútil. Nosso Senhor, pois, retifica-lhe o pensamento ao ensiná-lo que o Filho de Deus será entregue à morte, e que esta mesma morte tornar-se-á a causa da vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como a dizer: não te admires de que me cabe o ser levantado na cruz em proveito da tua salvação, porquanto o Pai, que nos amou a ponto de entregar o próprio Filho nas mãos destes ímpios servos, assim houve por bem. Pois Deus amou tanto o mundo. Não podia Nosso Senhor exprimir de maneira mais portentosa a grandeza desse amor, pois que estes dois extremos, a saber, Deus e o mundo, acham-se separados por infinita distância. Com efeito, aquele é imortal, aquele que não tem princípio, cuja grandeza é infinita. Esse foi quem amou os homens, formados a partir da terra e das cinzas, e tomados de incontáveis pecados. O que se segue exprime ainda mais fortemente esse mesmo amor. Com efeito, não entregou um servo, nem um anjo, tampouco um arcanjo, mas o próprio Filho. Tivesses vários filhos e decidisse sacrificar um deles, isso já seria prova de imenso amor, mas nos entregou seu Filho único. Diz São João, portanto, seu Filho unigênito. Santo Hilário. Se para confirmar seu amor pelo mundo houvesse, ao contrário, entregado uma simples criatura, não daria esse insignificante sacrifício prova de alentado mérito. Grandes dádivas dão prova de dilatada caridade. Na grandeza do dom é que se divisa a grandeza da alma. Tendo Deus amado o mundo, não lhe deu um filho adotivo, senão o próprio Filho, único e verdadeiro. Não um filho adotivo de criação, ou seja, um filho que não o é verdadeiramente. Que testemunho maior pode haver de amor e caridade que entregar para a salvação do mundo o próprio Filho unigênito? Teofilacto Diócrida. Parece-me, como disse Nosso Senhor mais acima, que o Filho do Homem desceu do céu, não porém a carne, e cuido que assim se exprimiu, porquanto, em virtude da unidade da pessoa de Jesus Cristo, atribui ao homem todas as propriedades da natureza divina. Do mesmo modo aqui, atribui ao Verbo de Deus as propriedades da natureza humana. Com efeito, o Filho de Deus permanece sempre impassível,
Como, porém, em virtude da união hipostática, o Filho de Deus e o homem que sofreu a morte não fazem senão uma pessoa. Disse que o Filho de Deus foi entregue à morte, pois que a sofreu verdadeiramente, não na própria natureza, mas na sua carne. Dessa dádiva, que ultrapassa o alcance da mente humana, decorrem grandes vantagens para nós, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De fato, o Antigo Testamento prometia aos observantes da lei longos dias sobre a terra. O Evangelho promete uma inextinguível vida eterna. Santo Agostinho. É para notar com efeito que Nosso Senhor assina ao Filho unigênito de Deus a mesma virtude que outrora assinou ao Filho do Homem levantado na cruz, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque nosso Criador e Redentor, o Filho de Deus, que existe desde antes de todos os séculos, fez-se homem no fim do século. Criou-nos à força de sua potência divina para que gozássemos a beatitude de uma vida imperecível e, servindo-se da combalida natureza humana, restaurou-nos a vida que perdêramos. Alcuino. Verdadeiramente, pelo Filho de Deus, o mundo obterá vida. De fato, ele não veio ao mundo senão para salvá-lo, pelo que segue. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Santo Agostinho. Por que haveria de se chamar a si mesmo Salvador do mundo, senão porque deveras salva o mundo? O médico, no que está a seu alcance, age com vistas a salvar o enfermo. Se a este, porém, não lhe apetece seguir as prescrições daquele, ou se delas se desfaz, não logra senão destruir a si próprio. São João Crisóstomo. Numerosas almas há que, preguiçosas e fracas, com o fito de a não mais transgredirem e de se entregarem à sua muito profunda indiferença, abusam da misericórdia de Deus e se firmam nessas palavras do Salvador a declarar que não há geena, que não há punição e que o Senhor perdoa-nos a nós todos os pecados. É prudente lembrar, contudo, que há 2 adventos do nosso Senhor, o primeiro, que já se cumpriu, e o segundo, que haverá de suceder mais tarde. Naquele, ele veio não a julgar, mas a perdoar-nos os pecados. Neste, inversamente, virá não para perdoar, mas para julgar. Referindo-se à primeira vinda, asseverou-nos que não veio para julgar o mundo, porque compassivo não julga, senão que nos perdoa os pecados, primeiro no batismo, em seguida na penitência. Procedera de modo diverso, todos os homens, sem exceção, haveriam perecido, porquanto todos pecaram e estão privados da graça de Deus. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.